Boa noite, muito boa noite. Está entrando no ar o programa Fé Cristã na sua Rádio Osório 106.9. Hoje é dia 26 de outubro, né, de 2021. Estamos aqui pela graça do Senhor, mais uma terça-feira, para trazer a mensagem do Evangelho, para trazer mensagem de vida para você e para nós também, né? Então hoje aqui, para fazer esse programa especial, eu já digo que é especial para você ficar aí na escuta, né? Que você fique conosco das 22 às 23 horas, a Igreja Batista Betel de Osório, localizada na rua João Sarmento, 1448, faz essa programação toda terça-feira, das 22 horas às 23 horas. Você é o nosso convidado especial para estar também junto, ouvindo e sendo edificado pela Santa Palavra de Deus. Fique aí, porque hoje vai ser um assunto que é muito caro para nós, é muito prazeroso. O texto da mensagem, né? O título, né? Melhor dizendo, traz carinho também, né? Traz essa palavra carinhoso na mensagem, porque é algo muito importante para nós. Então, para fazer esse programa especial desse dia de hoje, estou aqui com essa minha dupla aqui, né? Então, estamos em trio aqui, mas tem mais o Rafa e o Elian. Quero dar uma boa noite pro Rafa e pro Elian. Boa noite, Rafa. Opa, boa noite pessoal, boa noite William, boa noite. Um abraço para todo mundo que está na escuta, que permaneça com a gente aí na escuta, que seja ótimo aí. Hoje vai ser um programa especial, ser um pouquinho diferenciado, né? Espero que vocês curtam bastante. Amém. Uma boa noite, William, uma boa noite, Rafa. Boa noite. Hoje sim é um programa muito especial, o qual eu estou e creio que vocês também estão com muita expectativa, pois é um assunto que é um marco histórico na igreja. Nós sabemos que hoje, se nós podemos ter as Sagradas Escrituras nas nossas casas e nós podemos falar do Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos filhos, é graças a esse marco histórico e, acima de tudo, eu creio que de tudo que nós falarmos hoje, há algo que vai prevalecer sobre tudo, que é a esperança, né? Amém. Eu vejo que a Reforma Protestante foi algo que Deus, mais uma vez, mostrou para nós que nada das forças políticas, das forças externas, das forças humanas conseguem parar a Igreja de Cristo, né? Verdade, a Igreja de Cristo, ela prevalece sobre tudo, sobre toda qualquer tipo de força maligna. E eu gostaria de dar uma boa noite e vamos dar início então a essa pauta, irmão William. Amém. Aí como o Elian já adiantou, o irmão Elian adiantou, hoje nós vamos falar desse assunto que é muito, como eu já disse, caro para nós, né? Ele é muito importante. A gente vai falar com amor mesmo. Hoje a gente separou, né? O pastor Fernando nos deu essa incumbência hoje, né, de trazer o programa. Ele está com algumas tarefas, daí hoje ele pediu para que nós trouxéssemos a palavra, né, comandasse aqui esse programa, e com muito amor e dedicação a gente vai tentar fazer um programa que seja bem acessível para que você junto conosco também aprenda, né? Então hoje nós vamos falar, para quem ainda está um pouco por fora do que a gente está falando aqui, né, a gente entrou na Semana da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro, a gente não comemora o Halloween, a gente cristão, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Foi um marco, assim como o Elian disse, e não foi um marco só na cristandade, mas foi um marco também que se espalhou culturalmente, né, socialmente. Foi algo que foi estrondoso, né, na Europa, aconteceu na Europa e depois foi se expandindo, né. Assim como o Elian falou, também nós vamos abordar isso. A Bíblia, se não fosse pela Reforma Protestante, hoje nós não teríamos a Bíblia. Hoje é tão fácil, né, às vezes a nossa casa lá no Rafa, né, esse dia eu fui no Rafa, o Rafa tem um monte de Bíblia na estante dele, assim, lá em casa eu também tenho, né, e como era difícil isso nesse tempo aqui, né, que nós vamos abordar, mas graças a Deus, pela sua providência, Deus levantou homens que trouxeram, né, ergueram novamente a sua igreja. O Senhor Jesus, né, ergueu novamente a sua igreja que estava acocorada, vamos dizer assim, estava prostrada, né, num tempo de escuridão, num tempo assim onde imperou muitas coisas que a Bíblia não nos fala, mas graças ao Senhor Jesus, ele novamente levantou a sua igreja e hoje, com humildade, vamos tentar aqui trazer um pouquinho disso que aconteceu, né? Então fique aqui já o nosso convite para que você fique conosco até às 23 horas, prenda aí seu sono um pouquinho, né? E fique conosco para que nós possamos aprender junto. Eu queria orar agora para que Deus nos
nos dê a direção, né? Nos dê a direção do programa e que nós não possamos falar coisas supérfluas, mas que nós possamos falar aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, que nós possamos falar da história verdadeiramente como ela é e com carinho, com amor, né, com dedicação, porque a Igreja do Senhor, ela é amada pelo Senhor. Então, oremos. Pai bondoso, obrigado por essa noite. Obrigado pelos irmãos que estão comigo essa noite, obrigado por todos aqueles que também estão na escuta. Eu te agradeço por esse dia, por essa semana tão abençoada, por essa semana onde nós olhamos para trás e nós vemos as marcas daqueles homens, Senhor, que dedicaram seus tempos, suas vidas pela igreja, pela tua santa igreja. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão pequenos, tão indignos, Senhor. E quando nós olhamos para trás, nós nos enchemos novamente de esperança e de alegria em nosso coração, de saber que a tua igreja, assim como o irmão Elian disse, ela vai continuar, ela vai prevalecer e nada vai fazer com que ela pare. Mesmo que ela fique pequena, eu acredito que a tua igreja nunca vai ser muito grandiosa e muito poderosa, mas aqui ela vai continuar caminhando, ela vai continuar andando com os seus santos, ela vai continuar andando com as dificuldades que o mundo vai impor a ela, mas o Senhor tem nos sustentado e acredito que até o final, até que o Senhor venha, o Senhor sustentará a tua igreja. Então, obrigado, Senhor, por essa noite, que nós possamos, com humildade, Senhor, com primeiramente humildade e com sinceridade de coração, falar aqui para que o Senhor também, através do teu Espírito, possa falar aos corações. Nos ajude, Senhor, essa noite, porque sem tu a gente não conseguiria. Fique conosco essa noite também, nos abençoe, que a nossa oração seja primeiramente de gratidão e também de pedir para que o Senhor nos dê sensibilidade e humildade para falar de um tema tão importante. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, fique conosco. Amém. Amém, amém. Então esse é o programa Fé Cristã. Eu vou passar aqui o número da rádio. O Elian está aqui com o número da rádio. Daí o Elian vai entrar no WhatsApp aqui, se você quiser mandar um alô, aí um abraço para alguém também, e que quer dizer que está na ativa aí, escutando, né? Então aqui eu vou passar um número da Rádio Osório, que é o seguinte, né? É o 51, nunca se esqueça do prefixo, né? O 51 99993 0184. Repetindo, 051 99993 0184. Esse é o WhatsApp da Rádio Osório. Então, se você quiser mandar um alô aí para alguém, ou quiser falar, amém, tô gostando do programa, né? Tô aqui junto com vocês até as 23, já nos é também aqui uma alegria, né? Saber que você está junto conosco. Então, já de começo, eu queria mandar um abraço. Tem alguém aí na rádio, Rafa? Tem. Eu vou deixar um abraço então para a irmã Rosemary, que está na escuta, o nosso parceiro aqui da rádio também, o irmão Estevam, né? Também está na escuta, a irmã Marione está na escuta, a irmã Dijane. Cara, tem um outro número aqui que eu não tenho adicionado. É a irmã Cibele, essa aqui. A irmã Cibele, então também um abraço para ela que está na escuta. Quero também deixar um abraço que a minha mãe mandou no meu WhatsApp pessoal, que também está na escuta, né? Então, Dona Rose, né? Não, é a Keila. A Keila, vai. Puxa vida. Mas um abraço, então. E é isso, então. Vamos escutar um louvor, então? Aqui, peraí que tem mais alguém digitando. Eu acho que o pastor Fernando aqui tá... Olha aí, ó. Tá na escuta também. Escuta. Pastor Fernando na escuta. Então, eu queria... vamos escutar o primeiro louvor. Hoje eu não trouxe muitos louvores, porque a gente tem bastante até coisa assim para conversar aqui, né? E já peço mesmo para que você fique conosco aí. E então nós vamos rodar um louvor. O pastor Fernando disse que o Alex Moro e o Sérgio também estão na escuta. São nossos ouvintes assíduos também, toda terça-feira aqui, né? A gente manda um abraço para eles também. E que vocês sejam abençoados assim como nós. Então a gente vai escutar um louvor e logo a gente volta para começar a conversar sobre esse assunto maravilhoso. Então nós vamos escutar agora o primeiro louvor, que é de Marco Teles. Nós escutamos Marco Teles, Benedictus, a canção de Zacarias, né? Profetizando o nascimento do Senhor Jesus, né? Daquele que viria não só como um profeta, mas viria como Salvador, como Rei, e que realmente se cumpriu, né? O Senhor Jesus Cristo nasceu, né?
ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele nasce realmente da Virgem Maria, né? Ela o concebe, ele nasce carne e osso, 100% humano, Senhor Jesus, 100% Deus, e ele padece por Pôncio Pilatos, e ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, e ele vai assunto aos céus, e hoje o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus está sentado à destra do trono do Pai, e breve voltará para julgar vivos e mortos. É isso o que o credo apostólico nos diz, e é isso que a igreja cristã acredita, que o Senhor Jesus voltará, e que ele morreu, e ele ressuscitou, e que ele levou os nossos pecados sobre si, e que ele nos deu perdão. Aleluia, amém. Então hoje, com muita alegria, como a gente já falou, então quero começar aqui, o assunto é um pouco grande. Quero mandar antes um abraço para minha esposa, a minha esposa Carla, está na escuta. Ela disse que também a Larissa, a colega dela, e a Lise da escola Carrossel, escola infantil Carrossel, né, que elas dão aula ali para as crianças, né, estão na escuta, né, estão tentando vencer o sono também, mas estão na escuta. Então fica aqui meu abraço, que Deus abençoe a vida de vocês, e que bom que vocês estão aí na escuta. Amém. Então eu queria fazer uma breve introdução para a gente, já para entrar no assunto, né? Então aqui eu coloquei um título que é assim, é um breve panorama carinhoso sobre a Reforma Protestante. Eu coloquei esse carinhoso para dar para o pessoal ficar pensando, mas o que é isso que o irmão William vai falar? Então é um breve panorama carinhoso sobre a Reforma. Eu não quero trazer uma coisa cansativa, né, para a gente falar sobre o que foi a Reforma Protestante, mas eu quero trazer aqui com carinho, porque eu sei que esses homens, eles tinham carinho primeiramente e zelo pela glória do Senhor Jesus, e eles tinham também carinho pela igreja, eles também tinham carinho pelos irmãos. Então eu quero trazer isso, né, um panorama carinhoso sobre a Reforma Protestante. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer essa noite, o que foi a Reforma, né? O que é isso, a Reforma? Parece hoje que é uma coisa tão longe, né? O que é essa Reforma Protestante? Até nós evangélicos às vezes não sabemos mais ou menos o que é a Reforma Protestante, né? E antes de falar da Reforma Protestante, eu queria trazer um ponto, né, sobre a providência de Deus. A providência de Deus é uma doutrina cristã que também foi tratada pelos reformadores ali, e a providência de Deus, talvez você tenha escutado providência com outro sentido, mas a teologia sobre a providência invisível de Deus quer dizer que a providência é aquilo que Deus faz por trás, né, vamos dizer assim, por trás, né, que a gente não consegue ver, mas Deus está dirigindo a história, Ele está regendo a história, Ele está regendo os acontecimentos, tudo está nas suas mãos, tudo está nos seus controles, nada foge do seu soberano conhecer, do seu soberano poder, então nada foge do seu controle. Então isso é a providência de Deus. Mesmo que a gente, humano, olhe para as coisas e pareça, tá fora do controle, mas para Deus está tudo no controle e vai continuar estando. Então essa é a providência de Deus. Então antes de começar a falar sobre a reforma, eu queria falar sobre a providência, porque acredito eu que na providência de Deus, Deus começou a levantar esses homens para que a igreja novamente fosse restaurada, para que ela voltasse à sua forma, para que ela voltasse para olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus. Então, o que foi a reforma? A reforma foi o anseio para que a igreja voltasse à palavra, voltasse às Escrituras como sua base de fé. Então, esse é um dos pontos da reforma protestante, né? Esse é um dos pontos que a igreja, que alguns desses homens se levantaram e olharam aqueles abusos, né? A gente tem que entender o que estava acontecendo. A reforma protestante, ela se dá o início no século XVI. Então faz 504 anos que está comemorando agora dia 31 de outubro, então faz 5 séculos atrás. Então no século XVI a gente tem que entender aqui, para a gente começar a falar sobre isso, como era o mundo nesse tempo, né? O mundo nesse tempo, a Igreja Católica Romana, ela tinha o poder total, né? O Papa, ele tinha domínio sobre a economia, né? Ele liderava praticamente tudo, a palavra dele era o sumo pontífice, né? Ele era aquele que estava um dedo de tocar o dedo lá com Deus, lá em cima. Então, a Igreja Católica Romana tinha o poder, né? Tinha o poder em suas mãos. E aqui, no século, um pouquinho antes da Reforma Protestante, com a queda de Constantinopla, isso é muito importante, com a queda de Constantinopla, o antigo Império Bizantino, onde a igreja cristã era ortodoxa, lá ficaram, no começo da igreja teve uma divisão, né? O Império Bizantino e o Império Ocidental, aqui a igreja romana e a igreja oriental, né? Lá do Império Bizantino. Então, lá
em Constantinopla, ficaram aqueles homens eruditos que conheciam as línguas que foram escritas a Bíblia. Conheciam o hebraico, o aramaico, o grego, né, que foi escrito no Novo Testamento. E aqui, no Ocidente, em Roma, ficaram aqueles que foram para o latim, né? Jerônimo traduziu a Bíblia em latim. Ok, mas só para a gente entender o contexto que estava acontecendo. Também, logo com isso, com a queda de Constantinopla, quando os muçulmanos tomam Constantinopla e eles expulsam a igreja cristã de lá, então esses homens, eles refugiam para Roma, eles se refugiam onde a igreja ia abraçar eles. Então, para você entender, eles começam a trazer isso também para a igreja, né, os originais, eles começam a entender, ler a Bíblia como ela foi escrita verdadeiramente, lá em hebraico, lá em grego, né? E com isso, também no século XV, a renascença, o renascentismo, talvez você tenha também ouvido já falar na história, em aula de história, né? Tem uma padaria aqui, Renascença, né, aqui em Osório. Então, o renascentismo que aconteceu na Itália também começou a trazer novamente esse zelo pelas coisas bonitas que Deus criou, né? Até um pouco de humanismo, assim, tinha bem enraizado no renascentismo. Foi ali onde surgiu Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, Copérnico também. Então foi um advento, né? O fim da Idade Média e o começo do renascentismo. As obras que antes eram feitas sacras, né? Que não podia se pintar nada que não fosse anjos, que não fosse sacro. Agora esses homens começam a fazer lindas obras, né? Então esse é o advento no renascentismo. Então, juntando tudo isso, com a queda de Constantinopla e o advento do renascentismo, vem iniciando a reforma, né, protestante. Então, aqueles homens, e já antes de Lutero, porque a reforma se dá em Lutero, alguns homens já estavam incomodados com aquilo, eles olhavam para a Bíblia era muito difícil de ter, tá? A Bíblia era só o clérigo que tinha, era só a esfera papal que tinha o domínio da Bíblia em latim. Em latim, eles não conseguiam, quem era leigo, quem trabalhava em suas casas, no campo lá, não tinha acesso à Bíblia. Então, olha como foi importante também a reforma protestante, né? Então, tudo isso acontecendo, alguns homens se levantaram, como John Cliff, lá na Inglaterra, no século XV, e começaram a ver, opa, tem excesso aqui, a igreja está fazendo excesso. O que essas indulgências que eles falam? O que essa venda de perdão? A Bíblia não fala sobre venda de perdão. E no auge da igreja, a igreja vendia perdão. Tinha até uma musiquinha que falava que quando a moeda cai, a alma sai do purgatório. Olha só que coisa, né, estranha, né, aos nossos ouvidos, porque hoje a Bíblia não fala sobre isso. Então aqueles homens estavam querendo trazer novamente, né, a essência do cristianismo, a essência do evangelho, que era Cristo Jesus no centro. Não era a igreja no centro, o centro é Cristo, a palavra de Deus é no centro. Então, esses homens começaram a ficar assim, né? Mas tem coisas erradas aqui, precisamos fazer alguma coisa, né? William, aí só para falar, essas indulgências aí, como a venda de terrenos, venda de perdão, isso a gente pensa assim que era uma coisa tão supérflua assim, né? Mas na época era muito forte. O pessoal lá, que eram os governantes, os senhores feudais, eles tinham uma importância com isso, que eles colecionavam, compravam perdões, né, compravam terrenos, então eles tinham coleções disso. Relíquias, né, que eles chamavam. Eram grandes relíquias para eles, exatamente. E, pois é, isso começou a incomodar esses homens, né? Imagina, para nós é muito distante, né, Rafa? A gente pensar nisso, né? Mas era algo muito enraizado, a Idade Média, a igreja foi construindo isso, né? A veneração a Maria, o perdão auricular que o Papa dava, né? Então tudo isso começou a incomodar esses pré-reformadores, né? Esses homens começaram a pensar assim, não, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Jesus morreu e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então isso foi muito conflitante para esses homens, né? John Wycliffe, no século XIV, ele atacou os costumes e as doutrinas, né? Então ele viu aqueles costumes muito libertinos da igreja, os clérigos ali, aqueles homens que tinham mais estrutura, né? Como ali, ele foi muito crítico às vendas de indulgências, ao purgatório. Ele questionou a autoridade papal da época, né? Então John Wycliffe já no século XIV, antes da reforma, estava fazendo isso. Então ele em 1380, com esse pensamento, opa, não é só a igreja que tem que ter a Bíblia em mãos, né? Ele começa a traduzir do latim para o inglês do Novo Testamento. Olha que bênção, né? Então você pensa, lá no século XIV,
né, no século XV, século XIV, a Idade Média toda, os pobres não tinham acesso à Bíblia. Eles não tinham acesso hoje que nós temos. É tão fácil, né? E a gente é tão relapso com a palavra de Deus, né? Mas eles não tinham acesso. Quem tinha era a igreja. Então, John Wycliffe, já lá no século XIV, ele começa a traduzir a Bíblia, né, do latim para o inglês, para que as pessoas também pudessem ter acesso, né, à palavra de Deus. Então, John Wycliffe foi o primeiro, ele lutou muito contra os costumes e as doutrinas da igreja, né? E logo após, também lá no século XIV, né, na virada do século XIV para o XV, John Hus também, lá na Boêmia, a antiga Boêmia, né, que hoje é a República Tcheca, ele foi um homem que veio após John Wycliffe e ele também entendeu que tinham abusos na igreja. Ele não lutou muito contra as doutrinas, né? As doutrinas ali de John Wycliffe foi mais profundo do que ele, mas ele também, né, ele teve lutas contra o abuso dos clérigos, contra a imoralidade, a luxúria, né? Aqueles homens do papado ali, eles tinham muita imoralidade, muita luxúria. Então o seu foco estava mais nas práticas da igreja, que eram totalmente libertinas com o que a Bíblia diz. Ele começou a olhar os textos, né? E opa, tem coisa errada aqui, né? Não pode. O homem de Deus, ele não é assim. E então John Hus também foi excomungado e considerado como herege, né? Preso pela igreja de Constância, foi queimado na fogueira, John Hus, que pregava também que Jesus Cristo, né, era a salvação, que não precisava de indulgências. Ele foi queimado como um herege na fogueira. Eles fizeram uma coroazinha de papel, desenharam um monte de diabinho e jogaram ele na fogueira. Então, olha só, imagina, né, hoje em dia a gente tem que olhar para trás e olhar esses homens e ver que Deus levantou eles, né? Que Deus já estava preparando, né? Preparando o terreno ali para que viesse uma plantação e para que depois nós pudéssemos colher. Então, tudo isso foi antes de Lutero. Só um ponto que eu quero colocar aqui, irmão William, antes que tu prossiga no contexto histórico, algo que queimava e algo que era um dos principais motivadores para que o Wycliffe tivesse esse posicionamento, é porque ele tinha o entendimento que a única maneira de tirar esse poder e fazer com que o povo entendesse que de fato eles estavam sendo explorados, de fato a igreja estava manipulando eles para interesses próprios, a única maneira disso era de fazer que de fato eles conhecessem a verdade. Nós temos até aquele versículo muito conhecido, que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, esses reformadores tinham conhecimento que após apresentar a verdade para o povo, após eles tiverem as escrituras nas suas casas, eles iriam ler que de fato aquilo que estava sendo pregado, que estava sendo proferido eram mentiras, e eles iam se revoltar contra aquilo e não iriam mais submeter. E junto a isso eu quero citar aqui o Salmo de número 119, no verso 105, que vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aqui nesse salmo, juntando ao versículo de João, que diz que nós conheceremos a verdade nos libertará, tudo isso gera o contexto que era a ideia principal desses reformadores, em de trazermos a verdade, em mostrarmos as escrituras e de fato libertarmos o povo de toda ignorância e de fato retornarmos ao evangelho, que é de fato a coluna cervical da reforma, né? Exatamente, eles tinham esse anseio, né, de voltar para a palavra de Deus, né? O ponto principal, assim, que eu vejo nos reformadores é que a igreja, né, tinha como a Bíblia, eles acreditavam na Bíblia. O papado acreditava, né, os clérigos acreditavam na Bíblia, só que eles acreditavam que a igreja que ditava o que a Bíblia falava, né? Então a Bíblia estava ele estava subordinado à igreja, né? Então a Bíblia estava subordinada à igreja, que os reformadores estão falando, não, é diferente. A igreja ela tem que estar sob a tutela da palavra de Deus, ela tem que estar embaixo, né? A igreja ela vai se posicionar conforme o que a palavra diz, né? Então aqui os reformadores eles estavam trazendo novamente Cristo, primeiramente, né? O foco, né? Cristo Jesus para o centro, porque parece que ali se perdeu um pouco disso, né? Tinha tanta coisa para ser perdoado, né? As pessoas tinham esse anseio, porque na Idade Média houve muitas pragas, né? Eles tinham uma expectativa de vida muito pequena, né? Então as pessoas morriam ali muito, tinham várias doenças que
que disseminaram a população assim, na Idade Média, então as pessoas tinham esse anseio. Até é diferente dos dias de hoje. Hoje em dia, a gente conversa com alguém, as pessoas nem pensam mais na eternidade, elas não têm muito esse anseio, né? Não, o que vai acontecer depois? Porque entrou o iluminismo, tudo, né? Falando que o naturalismo, falando que a gente é matéria, né? Mas lá na Idade Média, não. Na Idade Média, eles tinham um profundo entendimento de que depois daqui teria uma vida. Eles tinham essa preocupação. Eles tinham essa preocupação do que aconteceria com eles depois daqui. Então, né, então eu acredito que os reformadores eles olharam muito para isso, né, colocando Cristo no centro da história novamente, a palavra de Deus como sendo, né, o baluarte, como sendo a coluna principal, né, a gente encontra Cristo na palavra de Deus, né, Cristo Jesus é o centro. Lutero dizia, né, Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus, ele é o centro da Bíblia. Então isso é maravilhoso, né? Então aqui Martim Lutero ele nasce no século XV, né? Até ele nasceu no mesmo dia que eu, ó, em 10 de novembro. 10 de novembro de 1483. Então, aqui com o advento do renascentismo, né, tem ali a Europa, né, cheirando ares novos, né? Então, Lutero, ele se forma, ele conhece o latim, o grego, o hebraico, né? Ele adquire conhecimento em gramática, lógica, metafísica e música. Então, ele era um homem letrado, ele era um homem extremamente inteligente, só que ele vivia em constante pavor da ira de Deus e seu juízo. Ele tinha um pavor que ele olhava para si, ele se via tão pecador, e aqui ele já tinha ficado em monastério já nesse tempo aqui. Pouco tempo. Mas ele se via tão pecador diante de Deus, o pensamento dele era assim: como eu, Lutero, um homem tão pobre, tão ruim, tão pecador, poderá um dia chegar diante de um Deus tão santo e limpo? Isso é uma coisa que fica para nossa reflexão hoje, né? Então esse era um pensamento muito forte em Lutero. E logo depois, né, dessa formação dele, ele vai para o monastério agostiniano, né? Então ele era um dos homens, ele tinha um aspecto cadavérico, ele era um cadáver vivo, porque ele era muito ascético. Ele achava que se penitenciando, ele ia ser diminuído, né? Deus ia achar favor diante dele, né? Ele ia chegar para Deus e Deus ia, esse homem está se penitenciando tanto, eu vou perdoar ele. Então esse era o pensamento medieval na época, daí Lutero, ele lutava com isso, ele fazia jejuns gigantescos, ele ficava muito tempo também assim, né, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, e nada fazia com que ele se sentisse perdoado. Aquilo parece que aumentava mais o pavor dele, parece que ele cada vez mais via a ira de Deus, porque Deus é muito santo, ele pensava. Deus é muito santo e verdadeiramente Deus é, e como eu vou poder me apresentar diante dele? Ele dizia assim, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça. Era o pensamento da época, nós temos que fazer algo para merecer a graça de Deus. Mas graças a Deus que Deus na sua providência, né, um dia ele lendo Romanos, né, na torre do castelo de Wittenberg, né, ele é muito interessante que ele, à luz de velas, ele chega em Romanos 1,17 e ele lê a passagem que o justo viverá pela fé. E ali ele diz em seus relatos que é como se Deus abrisse o céu para ele. É como se ele entendesse, a gente é justificado pela vida de Cristo, a gente vive pela fé. Quando a gente crê verdadeiramente em Cristo, a gente passa a viver abundantemente, né? Então isso é maravilhoso, que a partir dali se abre os olhos espirituais dele, a gente entende que isso é a regeneração, Deus regenerando aquele homem que muitos anos se martirizava tanto, fazia tanto asceticismo com o seu próprio corpo, e agora ele sabe que ele é justificado, não pelas suas obras, mas justificado pela obra de Cristo Jesus quando crê. Isso é maravilhoso, meu irmão. Você também talvez possa pensar, né? Hoje a gente vive até um mundo assim. As pessoas, às vezes eu pergunto para as pessoas falam, mas eu não sei o que eu faço para ser salvo. E ser salvo do quê? Eu preciso ser salvo de alguma coisa? Esse é o pensamento, sim, né? E Lutero tinha essa convicção. Não, eu sou pecador, eu preciso ser salvo, porque Deus um dia vai me punir. Então eu preciso ser salvo disso. E o que eu faço? E ele acreditava que tinha que fazer, mas ele entendeu, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que não precisava fazer nada, era crer. E o Senhor limpou seu coração e ele passou a crer. E ali então começa o que nós chamamos de Reforma Protestante. Ele escreve 95 teses, né? E ele crava no castelo de Wittenberg,
para trazer, aquilo era algo muito comum na época, né, para trazer ao debate, né, ele traz ao debate, por quê? 95 teses contra as indulgências, né, perguntando sobre as indulgências, qual é a base que as indulgências tinham, né, e ele começa a falar, a pregar a justificação pela fé somente. Esse é uma base central da Reforma Protestante, a justificação pela fé somente. Quando nós cremos, nos é imputada a justiça de Deus, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus santa. Então, isso é maravilhoso. Então, a partir daí, Lutero começa a pregar. E já nessa época, até me esqueci de falar, já tinha a imprensa, né, a invenção da imprensa por Gutenberg, então ele teve facilidade. Olha que maravilha, Deus na sua providência, que eu falei no começo, né, Deus já tinha programado, feito a terra, já tinha arado a terra, já tinha feito tudo perfeito. Então a imprensa já conseguia sim fazer a imprensa de livros, né, de documentos. Então Lutero ali, ele traduz, né, ele começa a fazer alguns textos, né, e contra aquelas indulgências ali, e começa aquelas tiragens ser produzidas, e começa a ser jogado para a Alemanha. Agora os camponeses estão lendo que Deus justifica pecadores, que não precisa se pagar para ter perdão. Então agora se abre um novo mundo, agora os pobres também entendem que eles têm salvação. As pessoas pagavam muito por indulgência, por pessoas que já tinham morrido, porque elas acreditavam que tinha que pagar para a igreja para que elas saíssem do purgatório. Tinha uns que pagavam antes, né? Até tem uma história muito engraçada, que quando Tetzel, que é um dos alemães lá, que muito confrontou, assim, Lutero tinha um pavor, porque ele era um dos melhores vendedores de indulgência da época, ele montava suas bancas, e ele monta uma banca feita em uma cidade, e eles davam cartas de perdão de pecado antes do pecado acontecer, olha só. Então dizem, né, alguns historiadores, que chegou um cara e perguntou para ele, né, tu vende indulgência antes de eu cometer um pecado? Dele, não, vendo também. Daí ele pagou um preço lá, qualquer pecado. Então aquele homem pagou, né, e ele desapareceu. Daí Tetzel levantou sua banca, né, outros dias depois, e quando foi embora, aquele mesmo homem atravessou ele no caminho e roubou tudo aquilo que ele tinha conquistado lá, né? E Tetzel olhou para ele falou, não, eu tenho a carta aqui, tu me deu a indulgência, tu me deu o perdão de pecado, então eu tô liberado, né? Então tem essas histórias também, né? Então a gente até brinca, ri assim, mas era deplorável, né? É feio, né? A gente vê isso, mas graças a Deus que Deus levantou esses homens, né? Então, irmão William e irmão Rafa, chegamos agora, são exatamente 10 horas e 36 minutos, e eu gostaria de ler aqui o recado do nosso querido irmão Sérgio, que sempre nos acompanha, e eu até gostei aqui que junto à mensagem ele anexou que ele é nosso fã cativo. Ele deixou bem claro aqui, disse que nós somos almas queridas e Amém. que sempre acompanha a rádio. Ele citou aqui um trecho do Sermão de Jesus, aonde está lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 30, que diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós esperamos por isso, né? Amém. Ansiosamente. Amém. E queria convidar, né, aos meus irmãos a nós tocarmos um louvor agora e fazermos uma pequena pausa para bebermos um pouquinho de água, porque o assunto foi extenso, e na volta nós teremos o nosso irmão Rafa trazendo um pouquinho mais deste contexto histórico dessa que é uma das datas mais importantes para a história da nossa igreja. Então, conosco, Castelo Forte do Ministério Ipalfa. Que ele cresça. Que ele cresça? Isso, que ele cresça. Então. Nós escutamos Que Ele Cresça, do Deigma Marques, né? Só antes de passar aqui a bola para o Rafa, a irmã Bia, né, também tá na escuta aqui. Ela disse que o Edson Almeida, seu esposo, né, está na portaria do Jardim da Lagoa, lá no Palmital, ouvindo o programa, e quero oferecer um hino para ele. Ela bota se der, né? Então, irmã, que esse hino aqui também ele tenha ouvido, né, que juntos, né, nós tivemos esse enlevo espiritual de saber que Jesus Cristo, assim como o João falou, né, que ele cresça e eu diminua, que nós possamos
entender isso, que Cristo Jesus cresça cada dia mais na nossa vida e que nós diminuamos para que ele possa ser completo na nossa vida, né? Então eu queria passar para o Rafa para a gente continuar, né, nessa que a gente estava assim falando, né? Então, beleza. Vou aproveitar, então, já pegando o gancho do William ali, que ele estava em Martinho Lutero, né? Que ele pregou as 95 teses, ele pregou em 1517. E ele... Só que ele... Quando ele pregou ali, ele não foi somente contra a Igreja Católica. É preciso que a gente entenda que a Igreja Católica, assim como a gente já falou, ela era o poder daquela época. Ela tinha total controle, tanto econômico, político, e espiritual. Elas tinham uma influência enorme. Então, quando Lutero ele prega essas teses, ele vai contra muita coisa mesmo. Ele vai contra uma força tremenda. E ele não, em 1521, ele foi condenado e as ideias dele foram todas banidas. Então, quem pregava e falava o que Lutero dizia, né, 4 anos após, era condenado também. E essa condenação foi uma excomunhão, né? E excomunhão, num termo religioso, é uma punição, é retirar alguém, é suspender um crente da sua filiação religiosa. Portanto, significa que alguém colocou ele fora da comunhão, né? É como uma família, agora não faz mais parte. Hoje na igreja, assim, a gente vê, hoje eu não fui excomunhado da igreja, né? Hoje eu não participo mais. Tá, mas e Lutero? Lutero foi excomunhado de uma igreja que comandava um país, comandava um território, ele ficava ali. Para onde é que ele iria? O que ele iria fazer, né? Ele estava indo contra muita coisa mesmo, né? E esse momento ali que foi feito para ele ser julgado é chamado de Dieta de Worms. Em alemão é Hashtag zu Worms, né? Hashtag significa o Império Reunido. E essas reuniões, para vocês terem uma ideia, elas não eram feitas assim, num determinado lugar, sempre, aquela época. Não, eram coisas bem esporádicas mesmo. Que eu vi ali, as anteriores foram ocorridas de séculos em séculos, né? E muitas foram para decidir leis, foram para eleger reis. E essa daqui foi para condenar Martinho Lutero, de tão forte que era. Então, quem participava dessas uniões realmente eram pessoas importantes, eram senhores feudais, era gente que podia participar de eleição, gente que podia ser candidato. Muitos participantes da Igreja Católica estavam dentro dessa reunião, né? E eles se reuniam para fazer decidir e tal. E cada lugar que eles iam cada lugar que eles iam era o tratado. Por exemplo, nesse lugar aqui foi em Worms. Teve outro lugar também que foi em Fritzlar, Eicher, né? Então todos esses são dietas de Eicher, dietas de Fritzlar, e nesse foi a dieta de Worms, que foi a reunião decidida para Lutero. Nessa reunião era o seguinte: o imperador da época era Carlos V, e ele também era um grande senhor de terras, tinha muito poder, né? Mas ele não era afiliado à Igreja Católica. E ele era o que seria o juiz do caso de Martinho Lutero. Só que no caso ali, ele não foi. Quem foi o porta-voz dele, o John Hahn Eck, que ele era príncipe, arcebispo e arcebispo. Então, esse Johann Eck, ele era afiliado à Igreja Católica. Vocês entenderem, ele era um juiz comprado, né? É que nem num jogo de futebol, tu pegar, vai botar um Grenal e o juiz é colorado, ou o juiz é gremista. Cara, juiz comprado. Nesse caso aqui, nem o VAR ajudava Lutero, né? Então, no momento que ele começou lá, Lutero chegou para ser no julgamento, ele já foi indagado com uma pergunta. O Lutero, tu renega tuas obras e aceita que são todas heresias? Nisso tudo aí, o advogado de Lutero chega e fala assim: não, primeiro vamos ler essas obras e vamos julgar, né? Aí, qual é a resposta que o juiz poderia dar para isso? Né? O juiz olhou para Lutero e perguntou de novo: cara, tu nega teus livros e tuas obras? Tu aceita que tudo isso era uma heresia? Então, quer dizer, o cara não quis nem saber do que o advogado falou, não quer saber das tuas obras, simplesmente assim, ou tu nega ou tu vai sofrer, e pronto. Lutero, no meio disso, ele pede um tempo, né? Então o clero ali ele pede para que seja no próximo dia, né? Que ele dê a resposta, e Lutero dá a resposta dele. E ele fala o seguinte:
ele divide as obras dele em três tipos, né? Obras que foram bem recebidas por seus inimigos, que ele não rejeitaria, né? Obras que atacavam abusos, mentiras, infâmias do mundo cristão e do papado. Rejeitá-las, seria abrir portas para ainda mais opressão da igreja, sofrer mais ainda. Se ele rejeitasse, ele ia deixar com que a Igreja Católica continuasse pisando mais ainda. Ele acreditava que se ele rejeitasse, eles iam ainda se abusar mais ainda, porque eles venceram mais uma causa, né? E a última obra eram obras que atacavam indivíduos, né? Essas ele disse que tinham um tom duro, mas que ele não ia rejeitar, só se provasse nas Escrituras que estava errado. Cara, tu vê um caráter de um homem muito parecido com o caráter de Paulo, que enfrentou políticos, enfrentou gente de grande envergadura política e não renegou e não cedeu. Tu vê um caráter de Jesus nisso tudo, um caráter também que foi lá um indivíduo inocente que acreditava na verdade, né? Que foi culpado, que foi julgado, culpado por causa de falar a verdade. Então, irmãos, é um caráter que eu espero que a gente tenha. É um caráter que eu espero que a gente busque ter, né? Buscar a verdade, estar na verdade, independente de quem tu falar, independente de quem tu vai estar à tua frente, mas seguir na verdade, né? Nesse momento ali no Tratado de Worms, foi um grande marco para a Reforma Protestante, exatamente porque existia gente de muito poder, além da Igreja Católica que também estava lá, mas existiam muitos senhores feudais, imperadores, que ouviram Martinho Lutero e naquele momento ali se converteram à nova fé. Então tu vê a importância de Lutero ter pisado forte e conquistado esse marco, né? Conquistado com esse temor que ele tinha, com a graça que ele tinha, né? Assim como o irmão William falou muito bem, né? Como era o coração de Lutero, né? Então, irmãos, só para terminar, então, depois disso daí, Lutero ele fugiu porque ele viu que o juiz era totalmente contra, independente do que ele falasse, mas Lutero foi capturado por um príncipe Federico e ele foi posto num castelo de Wartberg. E ele ficou preso exatamente para ele não precisar nem negar, nem ser morto, né? E naquele período ali, enquanto ele estava preso, ele fez a tradução da Bíblia dele, da Bíblia para alemã, né? Que não existia na época, e ele começou a ler a tradução para alemã. E enquanto ele estava preso, pessoas que acreditavam nele foram pessoas que tiveram que rejeitar o que Lutero falava publicamente. Levava as pessoas e falava, tu que pregava isso e aquilo, agora tu vai lá na frente, todo mundo vai falar, não, isso aí não é verdade, né? E quem não fizesse isso, como teve os 2 primeiros monges, eles não rejeitaram o que Lutero havia pregado. Eles não rejeitaram e eles pregavam isso, e eles não rejeitaram, então, por isso eles foram queimados vivos. Então tu vê a importância de quão forte era a Igreja Católica naquela época. Por as pessoas não aceitarem o que a Igreja Católica falava, elas eram mortas. Então era essa, a gente tem que ter uma gratidão, né, por essas pessoas corajosas que enfrentaram tudo isso. Por isso que Amém? A gente fala com muito amor, né, Rafa, assim, sobre tudo isso, né? A gente olha para esses homens que custaram suas vidas, né? Muitos ali, como Wycliffe, como Hus, que foi queimado, né? Esses homens, eles creram que Jesus Cristo era Senhor, Ele era Salvador, que Ele perdoava pecados, né? E Isso. Amém pela vida deles. Então, o que a gente queria trazer tudo nessa noite aqui é para que a gente, agora dia 31 de outubro, você cristão que está ouvindo, o mundo aí vai comemorar o Halloween, vai falar sobre Halloween, a mídia vai passar sobre Halloween, você vai abrir a internet, vai mostrar Halloween, mas nós como cristãos, dia 31 é um dia em que nós devemos orar para Deus e falar obrigado, Senhor, obrigado porque na sua providência o Senhor levantou homens. O Senhor levantou homens com o coração disposto, assim como o Rafa falou, a enfrentar, a colocar seus pés firmes. Lutero, ele era até conhecido por ter um tom bem forte, bem firme, né? Bem ríspido às vezes. Até a gente entende agora, né? Pelo que o Rafa falou aqui, ele teve que enfrentar, imagina, um concílio todo já acusando. Ele já chegou acusado no concílio, né? Ele não teve nem tempo de se defender, então... Até eu tenho as palavras aqui que ele disse, né? Que a mente dele estava cativa
pela palavra de Deus. Nada, se não fosse se a palavra de Deus não falasse contra ele, ele não ia negar sua fé. Então ele continua firme e graças a Deus, né? Então esses são os legados que a Reforma Protestante nos traz, né? Nos traz para a gente olhar novamente para as Escrituras como ela sendo o centro da nossa fé, que a palavra de Deus ali, os reformadores acreditavam assim, ó, que desde Gênesis até Apocalipse, ali Deus se revelou. Deus mostrou toda a sua verdade, toda a sua vontade para a sua igreja. Em Apocalipse, o Senhor ele vai começar a partir dali falar através da sua igreja. Os pregadores, né, inspirados também pelo Espírito Santo, quando pregarem a mensagem, ali Deus também vai estar falando, mas eles acreditavam assim, muito fortemente que em Apocalipse Deus, né, encerrou a sua revelação especial, que a gente chama na teologia, né? Tem a revelação natural, que é tudo que Deus criou, os céus, a lua, a terra, os pássaros, e a revelação especial era que Deus se comunicava diretamente com os homens, né? Então, quando alguém perguntar para você sobre a reforma, o que foi essa reforma protestante? Você é cristão? Você crê em Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Você crê que quando você crê nele, você é justificado? Assim como o Lutero falou, justificação pela fé somente. Então esses são os legados que a Reforma nos traz. A tradução da Bíblia para as línguas. Que bom que esses homens começaram a traduzir. Nós hoje teríamos que ouvir, imagina as pessoas falando em latim, a gente não ia entender nada. Mas graças a Deus, Deus trouxe esses homens, né, com sede, com fome da palavra, com fome e sede de justiça, né? E eles levaram sua vida até o final, né? Até o último das consequências. E Lutero, assim como o Rafa falou, traduziu para o alemão, né, a Bíblia, e ela foi, por volta de 3 anos, o best-seller da época, né? Era o livro, a Bíblia era o livro mais lido. Imagina a felicidade daqueles homens, aqueles pobres camponeses, eles tinham também acesso à palavra de Deus. Aqueles que tinham um pouquinho mais de aquisição, eles poderiam comprar também e ver que eles eram justificados. Se eles crescem, se eles se arrependessem de seus pecados, eles não precisavam mais pagar com suas vidas, com tanto dinheiro que às vezes eles nem tinham, que Jesus também perdoava pobres, também perdoava todo tipo de pessoas, né? E Jesus era o Senhor. Então essa fica para nós hoje, no século XXI, essas bases, né? O que foi a Reforma Protestante? Foi trazer novamente a Escritura, foi dizer que somente Cristo Jesus é Salvador, que não há outro nome debaixo dos céus que a gente possa ser salvo, somente Cristo Jesus. Em 2 Timóteo, a palavra vai dizer que somente há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai através da sua obra. Então, eles trouxeram novamente o nosso olhar para a Escritura, novamente para Cristo, que nós somos salvos pela graça, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que vocês não se gloriem de obras. Nós não somos salvos por obras, porque nós fazemos, que nós somos bonzinhos, nós fazemos. Não, nós somos salvos até imerecidamente. O Senhor nos salvou graciosamente, o Senhor se entregou por nós. Não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos ser salvos. Nada tão alto para pagar o preço que deveria ser pago, mas Cristo Jesus pagou. Então nós somos salvos graciosamente pelo amado Jesus Cristo. E eles também trouxeram que somos justificados pela fé. Nós não precisamos pagar penitência para que nós possamos continuar sendo justificados. Não. É uma obra de crer. Quando nós cremos, o Senhor nos imputa a justiça de Jesus. Não é a nossa justiça, mas o próprio Deus imputa a justiça do Santo, do próprio Deus que se encarnou, que se fez homem e que nos substituiu naquela cruz. Era para nós estarmos naquela cruz, mas Ele nos substituiu. E para fechar, eles também queriam dizer que é somente a Deus a glória. A glória da salvação pertence a Deus, porque se o homem colaborasse um pouquinho só, a glória já não era toda de Deus. A glória quer dizer o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito. Podemos definir a glória de Deus como a beleza e a grandeza da sua multiforme perfeição, John Piper vai falar. Então, a glória da salvação do homem, o homem que é pecador, que nasce pecador, do homem que é morto em seus delitos e pecados, ele é salvo por Cristo Jesus. Cristo é o centro. Ele vai continuar sendo o centro, porque por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas, né?
Nós sabemos que tudo subsiste por causa de Cristo Jesus. Colossenses vai falar sobre isso. Então, a glória seja dada somente a Deus. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, que você essa noite possa crer. Assim como os reformadores trouxeram, lá no século XVI, eles falaram que o justo viverá pela fé, que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu, ele ressuscitou, e ele é Deus, ele reina, e ele quer salvar pecadores. E se você é um dos piores pecadores, assim como eu era, que você possa se curvar diante de Cristo Jesus e você possa ser perdoado. Amém, amém. Eu só queria deixar um último ponto aqui, e como é maravilhoso, como é esplêndido o posicionamento tanto do exemplo que o Rafa trouxe de Jesus, quanto o exemplo de Paulo e propriamente o exemplo de Martim Lutero. Olha como é interessante, como quando nós estamos regidos da verdade, não há o que temer. Até tem um ditado muito popular que diz que aquele que não deve não teme, porque assim como eu disse no começo do programa, que nós conheceríamos a verdade nos libertaria, Martim, ele tinha certeza que ele era tanto conhecedor da verdade, quanto ele estava proferindo, estava batalhando, estava entregando a sua própria vida e para que os outros tivessem conhecimento acerca da verdade. E é como é interessante quando você chega no seu serviço, ou você chega na sua faculdade e você tem um posicionamento tão firme que você é conhecedor da verdade, que você não interessa se um professor te confrontar, não interessa se o seu patrão te confrontar, ou se até mesmo um rei de um império chegar diante de você e te confrontar. Você tem certeza que você é conhecedor da verdade, e isso é o que vai te dar a fé, isso é o que vai te dar as forças para sustentar as tribulações do presente século. E eu gostaria de fazer uma oração, convidar os meus irmãos a orarem comigo e a todos aqueles que nos ouvem, pois agora são exatamente 22 horas e 58 minutos. Eu confesso que o tempo passou voando, mas passou muito rápido. Isso que nós poupamos as canções, né? E mesmo assim faltou tempo. Mas glória a Deus e então vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste de proclamar o teu reino, de engrandecer a tua glória, de glorificar ao teu nome e de mostrar mais uma vez, num contexto histórico, que a triunfante igreja que o Senhor edificou, ao qual o diabo não consegue derrubar, as forças do presente século não conseguem derrubar, nada consegue se opor à igreja de Cristo. Não há nenhuma prova que consegue se igualar à igreja de Cristo, pois o Senhor é a cabeça da igreja e é o Senhor é o qual que nos guia. Eu oro para que todo mundo, todos aqueles que estejam nos ouvindo neste momento, sejam fortalecidos por uma fé e por uma esperança nesses dias. Em nome de Jesus, eu agradeço e essas são minhas últimas palavras. Gostaria de acrescentar algo, irmão William ou irmão Rafa? Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos os irmãos que estão na escuta, aos meus queridos colegas aí. Uma boa noite para todos. E só pra encerrar, né, que você possa, eu sei que ficou um pouco longo, a gente tentou diminuir ao máximo aqui, né, mas que você, quando vinha essa palavra, alguém lançar, né, na Reforma Protestante, que você entenda, né, que foi a Igreja do Senhor novamente se levantando, buscando novamente Cristo Jesus, colocando ele no centro, o Cristo crucificado, mas o Cristo que venceu a morte, ressuscitou, que você, quando falar de reforma, você entenda que Cristo está no centro, que a palavra de Deus está no centro e que é somente a Ele a glória. Que você tenha uma boa noite, que se Deus quiser e se Ele nos permitir, terça-feira estaremos aqui de novo. Que você possa ser abençoado assim como nós fomos, tenho certeza, por essa palavra. Amém? Boa noite a todos.